né? E hoje, esse conceito que você citou, né, desde o século XIX, em relação a esse paradigma de que não importa tanto a questão de caráter, mas é a personalidade, e o que acontece? Isso caiu na educação, até no tipo de educação cristã que se tem. É o que a gente fala hoje, por exemplo, se você for estudar as instituições, mesmo da época da Reforma para cá, as grandes universidades, todas elas eram escolas basicamente cristãs, e cristã praticante. E com o andamento da história e tudo, você vê que nós caímos em escolas confessionais, que é o que a lei até fala isso, nós como escolas cristãs estamos legalmente dentro de escolas confessionais, ainda nós temos essa liberdade, não sei até quando, né? Nós temos essa liberdade, mas nós temos um tipo de escola também cristã, que é uma escola cristã, mas não praticante. Antes a gente falava católico não praticante, hoje a gente pode até falar de evangélico não praticante também. Né? Por causa dessa exposição que nós temos hoje do evangélico, né? Não do evangelho, às vezes, né? Do evangélico, você vê que nós temos adeptos, pessoas que... Porque uma pessoa em sã consciência, uma pessoa que está nas suas faculdades mentais sãs, se você apresentar os valores do evangelho para ela, claro, amar, perdoar, a pessoa aceita, não, eu quero, sim, isso, sim, eu acho interessante, eu quero isso até para o meu filho. Porque é benéfico para a vida dela. Mas se você for apresentar o evangelho que transforma, que vai trabalhar essas áreas de caráter, aí já é outra história. Não, eu vou até a igreja, tudo. E a escola também tem esses tipos de escola cristã. Não que elas não são não que elas não sejam boas academicamente, não estão, mas nós também vivemos esse conflito também na educação. Porque aí a família deixou de fazer esse papel. Deixou de fazer esse papel. Por exemplo, o fato de eu falar, não, filha, vai lá para a igreja, na escolinha, que eles vão te ensinar a obedecer o papai. Isso é terrível. Eu sei que isso é real. Olha, eu ouvi algo uma vez que para mim foi das notícias mais terríveis que eu já ouvi na minha vida. Aqui em Belo Horizonte tem uma feira chamada Feira de Artesanato e a Lagoinha, a nossa igreja tem lá as escolas, a classe lá de escolas dominicais para crianças. Então o pai deixou, a partir das 8h30, a mãe deixou, 8h30, foi para a feira de artesanato e voltou meio-dia. Tipo assim, a minha filha está sendo bem cuidada, eu vou para lá. Olha qual o conceito de igreja, E quando eu falei isso para outra pessoa, ela falou assim, não, na minha igreja às vezes acontece do pai deixar e jogar tênis, porque ele está tendo uma educação cristã. E ele está fundamentando e fortalecendo os valores dele. Então a gente vê um desastre da família, uma geração assim, nada contra, mas mulheres que se tornaram feministas, autônomas e individualistas demais, e assumem esse papel, e falam, não precisa, deixa meu filho do jeito que está. E a gente vê assim, um caos na sociedade. Os adolescentes são vazios em alguns momentos. Eu lembro da minha época de adolescente, a gente era tímido. Mas a gente sabia conversar. É verdade. Então, hoje você conversa com adolescente, nada contra os adolescentes. Mas dependendo, pô, velho, beleza aí, mano, valeu tudo, tá bom, tá, pitado. Falta aquela erudição, né? Aquela maneira, né? E aí a gente constrói, a gente percebe hoje. Eu vejo na igreja novos pastores, novos meninos com chamado, vocacionados, estudiosos, amantes assim da palavra, ou amantes de disciplinas que vão levá-los a mudar a história do Brasil. E a gente não vê. A gente vê jovens hoje que têm um sonho, trabalhar de segunda a sexta, ir embora, assistir futebol, ou jogar futebol, fazer churrasco no final de semana com os amigos. Acabou aquela visão empreendedora. Não acabou, né? Poucos hoje mantêm essa visão empreendedora. Isso, Elva, começa em casa. Eu vejo que isso começa em casa e a escola também tem um papel, porque nós não, mesmo sabendo esse papel da família, que é o principal, nós não podemos nos eximir da influência de uma escola, porque essa criança vai para a escola. Né? Em algum momento da vida ela vai para a escola. E nós não podemos nos eximir do que a escola contribui para a formação de uma criança. Né? A proposta que Deus tem nos dado é de que essa escola fosse uma extensão da família. E esse é um grande desafio. Se nós pudéssemos falar hoje, tem o desafio como instituição, né, de manter uma escola cristã, mas nós temos o desafio dessa parceria, desse acordo com a escola. Então, está em Amós 3:3 fala, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Então, a proposta original de uma escola cristã é essa parceria.
pais que acreditam em determinados princípios e valores, que são coisas diferentes, né? Princípios e valores. Pais que acreditam nisso e que querem continuar isso na vida dos filhos. Então, isso muda toda uma visão. Tem pai que não quer. Que não quer. Eu quero até essa escola, mas eu jogo lá dentro. Tem mãe que não quer ser mãe. Não quer. Eu convivi num ambiente de escola. E nesse ambiente de escola, eu via mãe mais bem cuidada do que a própria filha. É verdade. Ou seja, a filha já desleixada, aquele jeitão largado dela, e a mãe extremamente bem produzida, assim, extremamente sensualizada, dentro de uma escola cristã. É verdade, é. E a filha jogada, ou seja... Porque todos os desafios que a sociedade tem, a igreja também tem e a escola cristã também tem. E o tipo de escola, né, que eu, particularmente como pedagoga, trabalho nesses 25 anos, é uma proposta que é uma loucura realmente, como o evangelho é uma loucura. É uma proposta de uma escola que pensa biblicamente. É uma proposta de uma escola que continua esse trabalho de famílias que querem esse tipo, porque a escola cristã ela é uma escola particular. Sim. Né? É uma escola que a pessoa faz a opção, eu quero esse tipo de ensino. Né? E é uma escola que, mais do que... O que não é essa escola? Tem muitas escolas excelentes, boas, que têm outras linhas de metodologia. Então, que são boas, mas que não completa tudo isso que Deus nos chamou para fazer nesse momento. Mas essas escolas, em algum momento, podem se perder também só na espiritualidade, deixar o ensino de lado? Com certeza. O que não é escola cristã? Eu gosto de começar a trabalhar o que é escola cristã, falando o que não é. Não é escola dominical. Não é essa a proposta, né? Não é uma escola que trabalha um monte de coisa e, de repente, joga um versículo ali dentro, ou canta um corinho, ou de vez em quando chama os meninos e fazem um culto. Isso tudo é bom, nada contra isso. Mas isso não transforma a mente de alguém. Isso enche de conhecimento. Mas não faz um conhecimento com transformação. Sim. Quando a Bíblia fala que toda a terra vai se encher do conhecimento de Deus... Eu, como pedagoga, eu consigo imaginar assim, todo o conhecimento de Deus, é todo conhecimento na matemática, na história, tudo, na geografia, completo. na artes, em artes. É isso que Deus tem nos chamado para fazer. E isso, hoje a igreja fala muito de batalha, né? Linha de frente, batalha. Eu vou te falar, pastor Charles, uma batalha de frente é essa. É você mudar, a começar dos professores que não tiveram essa formação, né? Você trabalhar uma visão de um Deus, um professor que é cristão e que fala que Deus é dono de todo conhecimento, mas dá uma aula como se Deus não dominasse nenhum conhecimento daquela matéria. A visão não é descer princípio goela abaixo, isso são distorções. Porque a visão que Deus tem nos dado é de uma visão, uma cosmovisão cristã, não é apenas reconhecer que Deus é criador. Isso é muito pouco. Isso o islamismo crê, Alá é criador. A cosmovisão bíblica é ver um Deus que tem uma providência, que tem um governo em todas as áreas do conhecimento. E eu tenho experimentado isso. E eu experimentei por um tempo na vida, né, dos meus filhos como alunos. E eu vejo que eu vivo, Deus me deu o privilégio de viver como pedagoga, como mãe, como esposa de professor, dentro de escola, que isso é possível. Mas isso é trabalhoso, é oneroso. Né? E você vê isso que vai transformar uma geração, porque a escola cristã, a proposta dela é formar líderes e servidores. Então, eu vivi uma angústia um tempo que eu pensava assim, gente, mas como num país como o nosso que precisa tanto de escolas, e a escola cristã é uma escola cara, porque manter uma escola é caro. Como fazer isso acontecer? Isso atinge um grupo pequeno de pessoas. Sim, bem segmentado. É, bem segmentado. Mas quando o Senhor começou a trabalhar isso na minha vida, sobre a questão de formar líderes e servidores, se nós formarmos ali dentro daquela escola professores, pastores, engenheiros, administradores, em qualquer área da sociedade que ele for atuar com uma mente cristã. Por que a gente não vê grandes transformações, por exemplo, na política, muitas vezes, com pessoas cristãs lá dentro? Gente, porque o processo de transformação da mente, ele é aquele processo ali daquele casulo para transformar lá aquela metanoia mesmo, é algo doído. Você começar a pensar biblicamente sobre emprego, sobre finanças, sobre direito, sobre economia. Primeiro é o desafio de pensar, né? Que muitos jovens hoje não pensam. E isso, imagina, dentro de uma escola cristã, hoje a gente na ESEP, na Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios, a gente trabalha com esse treinamento. Né? De levar a raciocinar biblicamente em tudo. Raciocinar biblicamente.
Esse que é o grande... Pesquisar, que é uma das É o áreas. famoso livro lá. Se Jesus faria... Jesus faria. Em meu lugar, Jesus faria isso. É exatamente. É um retorno mesmo ao texto bíblico, Mas aí se a né? gente segue isso, Jesus com 12 anos foi... Os pais, depois de um dia, parece, de caminhada, perceberam, onde está Jesus? Perderam Jesus. Jesus estava no templo conversando com os mestres da lei, os fariseus, 12 anos. E, até onde eu vi, uma criança educada no Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, aos 12 anos, praticamente ela sabe de cor todo o Pentateuco. Então, Jesus provavelmente sabia isso. E os profetas também ele conhecia. Por isso que ele discutia com a autoridade ali. Tinha o que falar, né? E aí a gente percebe, a escola cristã, ela precisa também estar bem colocada e posicionada com o Enem, ela precisa se preocupar com isso, ou o foco é outro? Ela precisa, a escola cristã que leva o nome de cristã, ela precisa ter um bom testemunho de uma excelência acadêmica. Nós temos que formar, né, pessoas que vão atuar na sociedade, e isso não é chavão. Nós só vamos experimentar uma transformação no país que a gente fala se isso acontecer na sociedade. É porque não adianta só abrir a Bíblia e ficar ali falando... Não, é um engenheiro que sabe fazer bem. Uma pessoa que quando faz as contas, o planejamento de uma linha de ônibus, ele não cometa erros. Né? Então, nós temos que ter pessoas que... Nós temos que ter pessoas, boas pessoas academicamente. É isso que faz uma escola cristã de excelência acadêmica. E faz qualquer escola. E faz qualquer escola. É isso que faz você ser assim, Elvia, brilhante. Obrigado pela sua presença, viu, Elvia? Eu quero divulgar a ESEP, pode tá? deixar. As pessoas que quiserem conhecer as escolas cristãs, nós temos 18 escolas cristãs aqui na região de Belo Horizonte, 140 no Brasil, 142 no Brasil inteiro. Se você quiser conhecer mais essas escolas, entre no nosso site www.aesep.org.br. Ok. Tá? Liga ou manda um e-mail a esep@esep.org.br.